Teologia Puritana, do Dr. Joel Bick e Mark Jones, capítulo 42, A Pregação Puritana, parte 1. A pregação é norma de Deus santificada para gerar fé, para abrir o entendimento, para atrair a vontade e as afeições para Cristo. William James. O movimento puritano, desde meados do século XVI até o final do século XVII, foi denominado a Idade de Ouro da Pregação. Por meio da pregação e da publicação de sermões, os puritanos procuraram reformar a igreja e o dia a dia das pessoas. Embora tenham fracassado em reformar a igreja, foram bem-sucedidos em reformar a vida diária das pessoas, introduzindo, conforme Alexander afirma, uma época com o mais amplo e profundo reavivamento espiritual que já houve na história das igrejas britânicas. Com raras exceções, os pastores puritanos eram grandes pregadores que com amor e paixão proclamavam todo o conselho de Deus, apresentando nas Sagradas Escrituras. Na história da igreja, nenhum grupo de pregadores se iguala a eles em sua pregação abrangente, poderosamente bíblica, doutrinária, experiencial e prática. O povo, de um modo geral, ouvia com prazer a pregação puritana. Henry Smith, às vezes chamado de Crisóstomo, boca de ouro, dos puritanos, era tão popular como pregador que, conforme Thomas Fuller escreve, pessoas de posição traziam seus próprios bancos consigo, quero dizer, suas pernas, para ficar de pé nos corredores. Não é de admirar que esse pastor puritano tenha sido chamado de o herói do puritanismo do século XVI. O que então tornava a pregação puritana tão eficaz e tão distintiva? Cremos que era uma combinação de intenso amor que os pregadores tinham por Deus e pelas almas. Seu estilo de pregação, sua lealdade à palavra, seu zelo pela pregação, sua dependência do Espírito e seu estilo de vida santo, de sorte que este capítulo concentra a atenção basicamente em como o amor levou os pregadores puritanos a sobressaírem na motivação e no aperfeiçoamento da pregação. Não nos restringimos a 2 capítulos em que tratemos de 5 áreas influenciadas por esse amor. A primazia da pregação entre os pregadores puritanos, seu poder na pregação, sua simplicidade na pregação, seu programa de pregação e sua paixão pela pregação. Se pudéssemos cultivar apenas metade do amor que os puritanos tiveram pela pregação, a igreja logo haveria de conhecer dias melhores. Oremos sinceramente a Deus para que nestes dias de tantas necessidades reavive em toda a igreja, por todo o mundo, nos pregadores e nos ouvintes, esse amor pela pregação. John Neal faz uma observação inteligente. Para os puritanos, a pregação com a boca ou com a caneta era vida. Consideremos como isso se tornou realidade. Primazia da pregação. Os puritanos estavam profundamente conscientes de que Deus edificava sua igreja basicamente com o instrumento da pregação. Esse entendimento criou o ethos, que a pregação estava no centro do culto e da devoção. Essa atitude ou psique puritana sobre a pregação envolvia várias coisas. Comentaremos 4 das mais importantes. Primeiro, a natureza da pregação. Para os puritanos, a pregação era o ato em que o servo ordenado por Deus ecoava e explicava aos salvos e aos não salvos a santa e divina palavra, tendo em vista mudar o pensamento e transformar a vontade deles, de modo a converter os pecadores e santificar os santos. John Preston nos ofereceu uma definição simples, porém tipicamente puritana e também funcional da palavra pregação. Uma interpretação ou subdivisão pública da palavra realizada por um embaixador ou ministro que fala ao povo em lugar de Deus, em nome de Cristo. Os puritanos insistiam que a pregação precisa estar delimitada pela palavra. John Mayer escreveu: cada pregador da palavra fala apenas aquilo que Deus coloca em sua boca e ao mesmo tempo protege para que pregue de acordo com a palavra. E por isso o apóstolo Paulo elogia os tessalonicenses por receberem sua pregação como palavra de Deus, como de fato era. 1 Tessalonicenses 2:13. É por isso que com frequência os puritanos colocavam
após seu nome os dizeres pregador do Evangelho ou pregador da palavra. Em vez de uma lista de títulos acadêmicos, ministros são embaixadores de Deus e conselheiros a serviço de Deus, mediante sua palavra por meio do púlpito. No estilo tipicamente puritano, Anthony Burgess, em 1664, destacou que pastores devem trajar cada sermão no espelho da palavra, devem pregar assim como leem nas Escrituras. Burgess afirmou que os pastores devem pregar apenas a palavra por 3 razões. Primeiro, por causa de Deus, porque é a palavra dele que os pastores estão proclamando. É a honra dele que está em jogo, e Deus não reage com indiferença ao fato de os pensamentos de um pastor substituírem seus próprios pensamentos. Segundo, por causa do homem, porque se a palavra pregada não é a palavra de Deus, ela perde todo o seu poder e valor nutritivo e se torna apenas palha e restolho. E 3, por causa do pastor, porque o pastor recebe um ministério, não um magistério, ou seja, recebe um chamado para ser servo e não o Senhor. Por isso não deve pôr em perigo sua própria alma, comunicando suas próprias palavras, mas deve-se lembrar de que Deus, e não ele, é quem melhor pode determinar aquilo de que seus ouvintes precisam. Os puritanos contavam que a pregação tivesse resultados bíblicos, os quais, de acordo com Nicholas Byfield, inclui abrir o coração dos homens, Atos 16:14, produzir fé, Romanos 10:14, conceder o Espírito Santo, Atos 10:44, levar os ouvintes a terem por Deus o temor como de uma criança, Atos 13:16, fazer o coração altivo tremer e se humilhar, Isaías 66, versículo 2, e falar às igrejas por meio do Espírito, Efésios 1:13. Os puritanos confiavam que a palavra de Deus não voltaria para ele, Isaías 55, versículo 10 e 11. A semelhança de Calvino, acreditavam que cada sermão tinha 2 ministros pregando, o ministro exterior, que discursa com a palavra falada, qual é recebida pelos ouvidos, e também o ministro interior, que é o Espírito Santo, que é quem comunica de verdade a coisa proclamada, que é Cristo. A necessidade da pregação. Os puritanos viam a pregação como o principal trabalho do pastor e o principal benefício dos ouvintes. Eles afirmavam que pregar é a grande determinação divina para a conversão. Raramente alguém se convertia sem ela. William James escreveu: a pregação é a determinação da parte de Deus, santificada para gerar fé, abrir o entendimento, atrair a vontade e as afeições para Cristo. Por isso não causa surpresa que, por experiência própria, soubessem o que Paulo quis dizer com a afirmação: e ai de mim se não anunciar o Evangelho, 1 Coríntios 9,16. E amassem citá-la. Thomas Hall expressou da seguinte maneira: os pastores precisam ser pregadores, não somente podem, mas devem pregar. Existe uma necessidade reforçada por um ai, 1 Coríntios 9,16. De modo que ou preguem ou perecem. Isso precisa ser feito ou eles estarão desfeitos. Um pastor que não prega é uma espécie de contradição, conclui Robert Tryon. Thomas Cartwright afirmou que a pregação é vitalmente necessária. Mais do que uma mera leitura da Bíblia, ele escreveu: assim como o fogo atiçado gera mais calor, da mesma maneira a palavra, como que insuflada pela pregação, arde mais nos ouvintes do que quando lida. John Wee escreveu: a palavra é como o sol no firmamento. Ela tem em praticamente toda luz e calor espirituais. Mas a pregação da palavra é como o movimento do sol e seus raios, os quais comunicam de forma concreta e eficaz aquela luz e calor a todas as criaturas. Neemias Rogers
assim o expressou. O texto é a palavra de Deus resumida. A pregação é a palavra de Deus ampliada. A dignidade da pregação. Os puritanos, maravilhados com o fato de que um simples homem pudesse ser o porta-voz e embaixador do Deus Todo-Poderoso Triuno, Richard Baxter escreveu: não é coisa insignificante ficar de pé diante de uma igreja e entregar como que vinda do Deus vivo em nome de nosso Redentor uma mensagem de salvação ou condenação. Fora o Espírito Santo, Cristo que ascendeu ao céu, não concede nenhum dom mais sublime na terra do que o chamado para pregar a sua igreja neotestamentária, afirmou Richard Sybes. Esse é o dom de todos os dons, o mandato da pregação. Deus considera assim, Cristo considera assim e igualmente nós devemos considerar assim. Thomas Gundy escreveu: Deus teve apenas um único filho no mundo e ele o fez ministro. Para acentuar a centralidade da pregação, os puritanos colocavam o púlpito, não o altar, no centro de suas igrejas. No púlpito ficava uma Bíblia aberta para indicar a fonte de toda a verdadeira pregação. Os puritanos consideravam a pregação bem mais importante do que os sacramentos e a liturgia. Com a respeitabilidade da pregação em jogo, os puritanos diziam era fundamental um chamado pessoal e divino para o pastorado. Também era crucial que houvesse a santificação contínua na vida do pastor. Quem ele é e o que ele faz precisam ser consistentes com os seus sermões.